live, a última dessa semana, que eu estou aqui dando o pontapé inicial para você que está com esse projeto de ficar fluente em inglês em 2023. Tendo isso em vista, eu estou fazendo lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Essa é a última live da semana, a última live do dia, e nessa live eu vou mostrar para você como o inglês é o idioma mais fácil do mundo. Eu vou provar para você que isso é verdade, né? Muitas pessoas, por ter dificuldade de aprender inglês, acham que o inglês é o idioma mais difícil do mundo. Mas não tem como você estar mais errado do que isso, porque na verdade o inglês é o idioma mais fácil do mundo. Você não vai encontrar um idioma tão fácil quanto o inglês. E eu vou provar isso para você hoje, beleza? Mas antes disso, a live de hoje está sensacional. O conteúdo que eu preparei para te mostrar aqui é do mais altíssimo nível. Então eu mereço o seu like. Aperta no botãozinho do coração aí, quantas vezes você puder, para você ajudar a divulgar essa live para o maior número de pessoas possíveis, né? Para a gente ajudar mais pessoas a entrar nesse projeto e buscarem a fluência no inglês ainda nesse ano de 2023, beleza? Tô vendo aqui o Luiz já está aqui para mais uma live. Falou: Hi, Rafael, I'm here again. Seja bem-vindo, Luiz. Deixa eu ver quem mais está aqui já. A Paula, a Pati, como sempre também, a Ivani, a Neidinha de Deus, a Zilene, Osmar, Carmen, Benedito, como é o seu nome? Hanat, é isso? Hanat Almeida? Mona Lisa, Patrícia, Geânio, Valquíria, o Gabriel está aqui também, a Silene, o professor Genauro mais uma vez está aqui com a gente, a Luísa, Matildes, Belita, Silvia e o Luiz, que eu já mencionei aqui. Vamos chegando, galera. A live hoje está altíssimo nível. A Hannah mandou aqui um hello, hello. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar por A mais B como o inglês, na verdade, é o idioma mais fácil do planeta Terra, né? Antes de eu te mostrar isso, de eu te provar, eu preciso que você entenda, né? Quais são os idiomas mais importantes da história, né? Então vamos fazer uma lista deles aqui. Antes eu tô vendo a Esther falou, me gostaria em inglês, né? Me gostaria aprender, imagino, né? Tá falando em espanhol. Esther, diz para mim, da onde você é? Que lugar do planeta Terra você está? O Luiz falou, are you listening to Inhaler? Eu não consegui ainda, Luiz, não consegui, mas terminando a live aqui, eu vou ouvir a música dessa banda e aí eu digo para você o que eu acho, beleza? Então vamos lá, os idiomas mais importantes da história. Quais são eles? Em primeiro lugar, o inglês, né? Atualmente é o idioma mais importante do mundo. Antes dele foi o francês, né? Por alguns séculos o francês foi o idioma mais importante. E antes do francês foi o latim, né? Esse foi o idioma mais importante do mundo antes desses dois últimos. E por quê? Como que eles fizeram para ser os idiomas mais importantes? Esses idiomas foram os mais importantes porque os países onde eram falados cumpriam três requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro deles, o país era uma potência econômica. Então vamos pegar, por exemplo, no caso do inglês, né? Tanto os Estados Unidos, quanto a Inglaterra, quanto a Austrália, quanto a Nova Zelândia, praticamente todos os países do mundo onde se fala inglês são grandes potências econômicas atualmente, né? No caso do francês, né? Na época que o francês era o idioma mais importante do mundo, a França era uma grande potência econômica. Né? No caso do latim, na época que o latim era o idioma mais importante do mundo, o Império Romano era um império que dominava o mundo inteiro. Então era uma grande potência econômica. Né? Dominava toda a Europa, uma grande parte da Ásia e uma grande parte da África. As Américas ainda não eram descobertas, então todo mundo conhecido praticamente era dominado pelo Império Romano. Né? Então isso fazia dele uma grande potência. O segundo requisito, o país era um expoente cultural. No caso do inglês, né? Todos os países que falam inglês, por exemplo, os dois principais, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra, são dois grandes expoentes culturais. Né? A gente assiste direto filmes, séries, músicas produzidos nesses dois países. Né? Na época em que o francês era o idioma mais importante do mundo, a mesma coisa. A França era grande expoente cultural, né? Ao lado da Itália, a França era grande expoente cultural do mundo, né? Era lá que se produziam os principais livros, a música, as principais peças de teatro, né? Na época ainda não existia televisão, não existia rádio, então essas eram as principais formas de arte, né? Da época. E na época que o latim era o principal idioma do mundo,
também o Império Romano era o grande expoente cultural do planeta, né? Porque tudo que se conhecia, né, toda a literatura, todas as coisas feitas na artes, vinham desses países, né, que eram dominados pelo Império Romano, mas principalmente da capital, de Roma, né? Então toda a obra literária praticamente vinha de Roma, né? E o Império Romano dominava outros países, permitia que eles continuassem em certo grau, né, com as suas religiões, com as suas manifestações culturais, mas era claro, né, que esses países acabavam absorvendo as formas de cultura, as formas de arte do Império Romano, né? Então ele também era um grande expoente. E o terceiro requisito, o idioma era de fácil aprendizado. No caso do inglês, atualmente, o inglês, eu vou provar para vocês aqui, é o idioma mais fácil do mundo. Na época que o francês era o principal idioma do mundo, ele era grande parte porque o francês é um idioma muito fácil de se aprender, né? E o latim também é um idioma fácil de se aprender, né? Era fácil de aprender na época. Então, por exemplo, as pessoas dizem que não vão aprender o inglês porque o idioma do futuro é o mandarim, né? O principal idioma da China. Isso nunca vai acontecer, né? Eu já falei em outras lives aqui, isso nunca, jamais irá acontecer. Por quê? Desses três requisitos aqui, a China só cumpre um desses três requisitos, né? A China é uma grande potência econômica, né? A segunda potência econômica do planeta, às vezes ali já quase beirando a primeira, né? Mas fora isso, a China não é uma grande expoente cultural, né? Me diz uma banda, um cantor chinês. Diz para mim um filme chinês que você tenha assistido. Diz para mim o nome de um livro chinês. A gente desconhece, né? Lá no Oriente, tudo bem, a cultura chinesa é um pouco mais relevante, mas mesmo assim ela não é unanimidade nem mesmo entre os países orientais, né? Por exemplo, a cultura japonesa é infinitamente superior, é infinitamente mais internacional do que a chinesa, né? Aqui eu não estou falando de qualidade, tá? Eu estou falando em abrangência. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente conhece a cultura japonesa, principalmente através dos desenhos, né, dos animes, dos mangás. Aqui a gente tem um bairro japonês aqui em São Paulo, né, que é o bairro da Liberdade, que tem toda a parte cultural, né? A gente sabe quais são as refeições que eles comem no Japão. A gente tem diversos restaurantes japoneses espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, a cultura japonesa é super disseminada no mundo. A cultura coreana agora está se tornando também, né? Então você tem o K-pop, que é a música coreana, está ficando popular no mundo inteiro, né? Você tem, mais ou menos, você sabe uma ou outra coisa da culinária coreana, né? Você tem os dramas coreanos, as novelas, que são um pouquinho popular em alguns lugares do mundo, né? Então até mesmo a Coreia, que é bem menor do que a China, é muito mais importante culturalmente do que a própria China, né? E na questão, mas isso pode mudar, né? Então vamos supor, daqui a 20, 30, 40 anos pode ser que isso mude. Pode ser que a cultura chinesa esteja super disseminada no mundo, né? Pode ser que a gente saiba todas as comidas que o pessoal come na China, pode ser que a gente tenha conhecimento da música chinesa, das artes, né? A gente escute a música chinesa aqui no Brasil, que a gente assista vários filmes chineses, isso pode mudar com o tempo, não há nada que impeça isso de mudar, né? Porém, esse terceiro requisito, isso não tem como mudar. Isso nunca vai mudar, né? Que é o aprendizado. O mandarim é um idioma difícil, né? Não só por causa do idioma em si, mas também pela forma de escrita, né? Você tem que aprender não um alfabeto, você tem que aprender um sistema de grafia, né? Que são todos aqueles desenhos que se faz para escrever em chinês, é super complexo, super complicado. Por isso, por não cumprir esses dois requisitos aqui, é que o mandarim jamais vai ser o idioma mais importante do mundo, né? O inglês pode perder esse trono para algum outro idioma, mas eu posso garantir para você, para o mandarim não será. Isso jamais acontecerá, né? O Luiz está falando aqui nos comentários. Eu estou seguindo uma teacher que fala espanhol e ensina inglês. Não sei qual é o país dela. É interessante que vejo dicas de inglês e aprendo um pouco de espanhol ao mesmo tempo. Maravilha. Então, da mesma forma que tem várias pessoas aqui, né? Você vê que tem várias pessoas de outras nacionalidades que estão me seguindo aqui. Inclusive assistem às minhas lives, né? Ainda mais você, Luiz, que está aqui sempre. Você vê que tem sempre alguém falando em espanhol, né? Aqui, então tem o pessoal de outro país que também está aprendendo inglês e ao mesmo tempo aprendendo um pouquinho de português aqui com a gente, né? Então vamos lá. É isso que faz esses idiomas serem os mais importantes da história, né? O inglês atualmente e o francês e o latim no passado, porque todos esses três idiomas cumpriam esses três requisitos, né? E aí eu disse que o idioma precisa ser de fácil aprendizado.
Agora eu vou provar para você como o inglês é o idioma mais fácil do mundo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, conjugação dos verbos. E aqui eu vou comparar ele com o português. Por exemplo, eu conjuguei o verbo trabalhar. Então olha como fica. Eu trabalho, você trabalha, ele ou ela trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Né? Então aqui a gente teve uma, duas, três, quatro variações do verbo. Né? Então teve aqui o trabalho uma vez, trabalha, com A no final, apareceu duas vezes, né? Trabalhamos e o trabalham, com AM no final, também apareceu duas vezes. Então, no total, quatro formas diferentes no verbo. No inglês, conjugando o mesmo verbo, o verbo trabalhar no presente, eu só tenho uma alteração, né? Ou seja, eu tenho duas possibilidades para o verbo. Fica I work, you work, he, she works, we work, you work, they work. Isso vai acontecer para todo e qualquer verbo que eu colocar aqui, que eu conjugar. Ele só vai mudar nessa linha. Todas as outras vai ficar absolutamente igual, tudo a mesma coisa. Então a conjugação dos verbos em inglês é a mais fácil que existe. Eu desconheço algum outro idioma no mundo que tem esse mesmo sistema, né? Que é praticamente a mesma palavra sendo repetida todas as vezes. Todos os outros idiomas do mundo têm uma ou outra variação, né? No inglês não, o inglês é sempre a mesma coisa, né? Olha aqui, mais um exemplo. Dá uma olhada aqui. É até um meme isso aqui, né? Vocês já devem ter visto na internet algumas vezes. A pessoa diz, inglês é difícil. Aí a gente vai comparar. Olha aqui o verbo do, que é o verbo fazer. Em inglês, você só tem 5 possibilidades para ele. Do, does, doing, done e did. Você só tem essas 5 possíveis conjugações, né? Essas duas últimas aqui você usa no passado, essa aqui você usa no gerúndio, né? Ou seja, no presente, mas também no futuro você pode usar, e essas duas para o presente. Agora, o verbo fazer em português, olha quantas possibilidades diferentes você tem. Olha quantas possíveis conjugações, né? Faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazia, fazias, fazia, fazíamos, fazieis, né? Faziam, fiz, fizestes. Eu nem vou ler todos aqui porque é um monte, é um absurdo, né? O total de possibilidades que a gente tem. Porque além de todos os tempos verbais, você ainda tem uma conjugação diferente para cada uma das pessoas, né? Então, como a gente viu aqui, ó, cada uma dos pronomes teve uma conjugação diferente. Só dois ali se repetiram, mas no geral é sempre uma coisa diferente, certo? Então, o inglês ele tem muito menos possibilidades de conjugação do que tem o português. É infinitamente menos e isso deixa tudo bem mais fácil, beleza? Tô vendo aqui, a nossa live tá com 25 likes. Eu acho isso um absurdo para todo esse conteúdo maravilhoso que eu tô passando para vocês. 25 likes é um tapa na minha cara. Então eu quero ver vocês dando mais likes aí. Ajudem a divulgar essa live para mais pessoas. Vamos ajudar, vamos trazer mais pessoas aqui, novas que não me conheciam, para assistir essa live aqui com a gente, beleza? Quando vocês apertam no like aí, eu tô vendo nos comentários, a Paty disse: English is hard, only the pronunciation TH, né? Só a pronúncia do TH é a única coisa que a Paty acha difícil, né? Então eu vou chegar aqui na parte que eu vou falar sobre a pronúncia também. Enquanto isso, vamos seguir aqui. Então, essa é a parte da conjugação dos verbos. A conjugação dos verbos em inglês é a mais fácil que existe, é o que menos tem opções de conjugação. Nenhum outro idioma no mundo tem tão poucas opções de conjugação como tem o inglês. Isso torna ele muito mais fácil do que qualquer outro idioma. Outra coisa aqui, o tamanho das palavras. As palavras em inglês são muito mais curtas do que, por exemplo, as palavras em português. Dá uma olhada aqui. Eu separei dois em que o verbo em inglês tem pouquíssimas letras, tem só uma sílaba, né? O verbo do, que é o verbo fazer em português, e o verbo cut, que é o verbo cortar em inglês. Então você pode ver aqui, do são só duas letras, apenas uma sílaba. Cut são só 3 letras, também apenas uma sílaba, né? Então, você vê que, inclusive, elas são menores do que a palavra em português. Ó. Fazer são 2 sílabas e 5 letras. Cortar são 6 letras e 2 sílabas, né? Agora aqui, ó, like e work. Essas duas palavras têm também apenas 4 letras, né? Like só tem 4 letras, work apenas 4 letras, mas eles continuam tendo apenas uma sílaba, né? Porque eu tenho só um movimento de boca
para fazer essas palavras. Ó, like, abri e fechei. Like, work, abri e fechei. Work, só um movimento. Já em português, gostar tem 6 letras e 2 sílabas. Gostar, ó, 2 movimentos de boca. Trabalhar, trabalhar tem 3, deixa eu contar aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras e 3 sílabas, né? 3 movimentos de boca. Trabalhar. Agora aqui, raramente você vai ver uma palavra em inglês que é um pouquinho mais longa, né? Por exemplo, quando eu estava preparando essa live para vocês, eu só consegui pensar em 2 casos. Tem mais, claro, mas é bem mais raro. Então aqui, os que eu lembrei foi understand, né? Então understand tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Isso é raríssimo em inglês, né? E no total, understand. Isso aqui são só 2 sílabas em inglês. Por quê? Só tem 2 movimentos. Unders. Isso tudo eu faço num movimento só. Understand. Understand. São 2 movimentos, 2 sílabas apenas, né? Em português, a palavra é um pouquinho menor, né? Entender tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, mas tem mais sílabas, né? Entender. São 3 sílabas, 3 movimentos de boca. A palavra difficult em inglês tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, também isso é extremamente raro em inglês, né? E tem no total difficult, 3 sílabas, também extremamente raro em inglês. Difficult, difficult, ó, são apenas 3 movimentos de boca. Difficult, difficult. E em português, a palavra difícil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 3 sílabas, né? Difícil, difícil, difficult, certo? Então, você pode ver aqui, raramente em inglês você vai ver uma palavra longa. A grande maioria, a maioria esmagadora das palavras em inglês tem esse tamanho aqui, ó, 4, 5, no máximo 6 letras, né? A grande maioria das palavras em inglês tem esse tamanho bem curtinho. E tem várias palavras em inglês que tem apenas 2, 3 letras, o que é extremamente raro em outros idiomas, né? Por exemplo, em português, eu não consigo pensar. Tem algumas, né, umas preposições que são de 2 letras, por exemplo, do, da, no, na, em, mas de forma geral são apenas preposições que são palavras de 2 letras em português. Fora isso, você não vai achar outros tipos de palavra que tenham 2 letras, né? Pode ser que tenha uma ou outra, mas agora eu não me lembro de quase nenhuma, né? Você tem, por exemplo, a palavra la, rã, tem uma ou outra, mas a grande maioria não tem, tem bem mais do que isso. Em inglês, você tem um número considerável de palavras com apenas 2 ou 3 letras, né? Isso é bem pouco, né? São palavras bem curtas, certo? E por terem palavras mais curtas, isso deixa o idioma mais fácil, tanto de pronunciar como também de memorizar, de escrever, isso torna tudo mais fácil, certo? Vendo aqui nos comentários, o Luiz disse: o que pega no inglês é o listening. Connections e os fonemas que tem. Parece 44 e as vogais têm mais sons no inglês que no português, né? Eu vou falar aqui sobre pronúncia, já é um dos próximos que eu vou tratar. E a Paty falou: English is hard, only listening and pronunciation, como as th in words almost appears as home or ok. Home and Rome, você está falando de palavras similares, né? Então a Paty disse aqui que a pronúncia e a audição são difíceis no inglês e as palavras semelhantes, né? Como home e Rome, que são palavras que variam um pouco a pronúncia, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui que daqui a pouco eu chego na pronúncia. Outra coisa, variação de gênero. Em português, você tem palavras que terminam com o ou com a. Por exemplo, menino e menina, né? Então aqui seria o masculino, uma palavra de gênero masculino, e aqui o gênero feminino, né? Em inglês, você não tem essa variação de gênero. Você tem 2 possibilidades. Ou a palavra vai mudar completamente, como aqui, ó, no caso, então, menino, em português só muda a última letra, né? A variação é só o O. Em inglês é uma outra palavra, é boy. Menina, em português, você só muda a última letra, fica A, né? Menina. Em inglês fica uma outra palavra, fica girl. Então isso é muito, apesar de ser uma palavra diferente, serem 2 palavras diferentes, boy e girl,
isso é mais fácil de compreender, né? Então, por exemplo, quando você vê um americano ou uma pessoa de qualquer outra nacionalidade, de um idioma que não tem variação de gênero, né? Quando eles estão aprendendo português, eles têm muita dificuldade de entender isso aqui, né? Esse final com o ou final com a, né? Pra gente, a gente acha que faz sentido. Não, é masculino e feminino, mas não faz sentido, né? Tudo bem, aqui menino e menina tem gênero, né? Aqui é visivelmente um homem e uma mulher. Mas outras palavras, por exemplo, mesa. Mesa é feminino porque termina com A, né? Você fala a mesa. Mas mesa não tem gênero. Mesa não é um ser vivo, né? A mesa é um objeto. Então, objetos não têm gênero, isso não faz sentido, né? E também a regra falha várias vezes, porque, por exemplo, você fala o dia. Dia termina com a letra A, mas dia não é feminino, dia é masculino. A gente fala o dia, né? Então você vê que não faz sentido. Então isso, por exemplo, para quem fala inglês, para quem fala outros idiomas que não tem variação de gênero, é extremamente difícil para eles entender isso. Nossa, qual que é masculino, qual que é feminino? Eu não sei, né? Agora, quando você tem duas palavras completamente diferentes, aí não tem erro. É só você memorizar as palavras e você não vai ter dificuldade. Então, em inglês, ou vai acontecer isso, ou a palavra vai mudar completamente, ou então você vai usar a mesma palavra, né? Como, por exemplo, a palavra gato em português. Quando é gato masculino, termina com o, gata feminino, termina com A. Em inglês é a mesma palavra para os dois, cat e cat, né? Mesma coisa, cachorro, cachorro, cachorra. É dog para os dois, né? E isso, então, você tem essas duas possibilidades. Em inglês, não tem variação de gênero. Ou você vai usar palavras diferentes, completamente diferentes, ou você vai usar palavras iguais, exatamente a mesma palavra para os dois gêneros. Isso faz com que o inglês seja bem mais fácil também. Certo? Alguma dúvida? Estou vendo aqui, vocês estão mais quietinhos agora. Temos apenas 74 likes, ainda continuo ofendido por essa quantidade baixíssima de likes para uma live de extrema qualidade. Vamos ver se a gente chega pelo menos a 150 likes. Eu acho que dá para chegar nisso tranquilo. Vocês apertando no coração aí, a gente chega lá. Fala a verdade, esse conteúdo está merecendo. Você nunca ouviu falar desse conteúdo que eu estou ensinando para você aqui nessa live. Vamos lá, vamos voltar então para a nossa lousa. O próximo campo aqui são as expressões, né? O português, por exemplo, tem várias expressões que são de difícil entendimento. Imagina você explicar para um americano a expressão chutar o balde. O que significa chutar o balde? Né? Quando você está nervoso, perde a paciência, mas por que essa expressão é assim, chutar o balde? Não faz muito sentido, né? Cabeça de vento. Como assim cabeça de vento? Né? Uma pessoa que está com a cabeça nas nuvens. Como assim cabeça nas nuvens? O que isso significa? Né? Então, essas expressões em português são muito vagas, né? São expressões que você precisa, se você estiver ensinando português para um estrangeiro, você precisa explicar para ele o que a expressão significa, né? Em inglês, tem sim uma ou outra expressão que não faz muito sentido, mas na grande maioria são expressões que quando você ouve, você já entende o sentido, né? Então, o português, por exemplo, tem muito mais expressões malucas assim que não fazem muito sentido, beleza? Muito mais do que o inglês. Então, o inglês, por ter menos, acaba sendo o idioma mais fácil que o português e mais fácil que muitos outros, né? A pronúncia, agora que vocês estavam falando, né? Pegando o português como exemplo, o português tem muito mais sons difíceis do que o inglês, né? E do que outros idiomas também. Por exemplo, o português tem muitos sons nasais, né? Como an, ão e em, né? São muitos sons nasais que outros idiomas não têm, né? Então, por exemplo, o pessoal que fala inglês tem dificuldade de aprender esses nossos sons. O pessoal que fala espanhol tem dificuldade, italiano tem dificuldade, né? Então, para eles é mais difícil. Agora, o inglês não tem esses sons aqui, né? Esses sons que são difíceis para a maioria das nacionalidades, né? O Luiz está falando ali a expressão kick the bucket, poderia ser. Não, não faz sentido, Luiz. Essa expressão para um americano não faria o menor sentido, né? Traduzir literalmente, chutar o balde. Não faz sentido nenhum para eles. Então, como vocês falaram, tem a pronúncia do TH, né? Talvez esse seja o som mais difícil do inglês. Fora esse, o inglês tem apenas sons fáceis, né? Por exemplo, nós no português, nós temos praticamente todos os sons do inglês nós temos no português. Então, para a gente falar português, é muito mais fácil aprender o inglês, porque a gente tem quase todos os sons deles, né? Menos o som do TH.
Agora, para o americano, para o inglês aprender o português é muito mais difícil, porque eles não têm todos os sons que a gente tem. Eles não têm esses sons nasais que eu estou mostrando aqui, né? E eles não têm alguns outros sons que nós temos no português. Então, o inglês é muito mais fácil. Todos os sons que tem no inglês, eles existem em quase todos os outros idiomas do mundo, né? Então, para todo mundo que está aprendendo inglês é muito mais fácil, porque o inglês ele contém vários sons que tem no francês, tem no português, tem no espanhol. Então é muito mais fácil, muito mais prático, certo? Então isso faz também o inglês ser um dos idiomas mais fáceis do mundo. Você quer mais? Quer mais elementos? Então vamos lá. Os acentos, né? Só em português, ó, nós temos 3 acentos. O acento agudo, que é esse aqui, ó, de amarelo. O acento grave, que é ele ao contrário. E o acento circunflexo, né? E você pode considerar ainda mais um, que é o tio, né? Só que o tio, gramaticalmente, ele não é um acento. Ele é considerado uma grafia, né, no português. Mas, se você quiser considerar, então a gente teria, vamos dizer assim, 4 acentos. No inglês, não tem nenhum, né? Em vários outros idiomas, você tem vários acentos, né? Você tem no francês, você tem acento, no italiano, no espanhol, no alemão você tem também, deixa eu ver o que mais. Até em alguns outros idiomas, como por exemplo no russo, você tem algumas grafias, né? Não chegam a ser acentos, mas você tem grafias. No inglês, você não tem nenhum, certo? Então você não tem essa dificuldade. Isso torna o inglês muito mais fácil do que outros idiomas, né? Deixa eu ver aqui nos comentários. O Luiz falou: para nós seria bater as botas, né? Que é quando a pessoa morre, você fala bater as botas. Outro que aprendi relacionado ao tema morte, by the farm. Essa expressão, by the farm, seria? Eu nunca ouvi essa expressão. Confesso que eu não conhecia. Mas você pode ver ó, que também, mesmo assim, todas essas expressões em inglês elas são fáceis de deduzir. As em inglês são muito mais difíceis, né? Então, voltando aqui aos acentos, em inglês não tem acento, absolutamente nenhum acento. Isso faz o idioma ficar muito mais fácil. Quer mais? O alfabeto, né? O inglês usa o alfabeto latino, né? Que eu coloquei 23 aqui, mas na verdade são 26. São 26 letras, né? A, B, C, D até o Z, né? Incluindo aqui o K, o W e o Y, né? Então é o alfabeto latino, o mesmo alfabeto que a gente usa aqui, é o mesmo alfabeto da maioria dos idiomas do mundo, ou pelo menos dos principais, dos mais importantes idiomas do mundo, então isso faz do inglês um idioma muito mais fácil, né? Por exemplo, se você comparar ele com idiomas como japonês, chinês, como russo, que são idiomas que têm o seu alfabeto próprio, isso deixa o inglês muito mais fácil, né? Muito mais fácil para a gente que fala português, para o alemão, para o italiano, para o francês, para todos esses povos, é muito mais fácil aprender inglês. Quer mais um elemento? A gramática. A gramática do inglês ela tem uma estrutura que ela é similar à do português, né? Ou seja, a maioria das frases começa com sujeito, depois você tem o verbo e por último você tem o objeto ou complemento, se você preferir chamar assim, né? Então, a gramática do português, as frases no português normalmente seguem essa ordem e as frases no inglês também, a maioria das frases. É lógico que existem outras estruturas, é lógico que você vai ver frases que não seguem essa regra aqui, mas a grande maioria delas segue essa estrutura. Então fica muito mais fácil para a gente aprender, né? Porque isso é parecido com o português e com alguns dos principais idiomas do mundo. Também tem um número elevado de preposições, assim como no português. A gente usa bastante preposição em inglês também, né? E aí uma coisa que aqui sim fica mais fácil é a gramática do inglês. Deixa eu colocar o acento aqui. A gramática do inglês ela é muito mais tolerante e muito menos padronizada do que no português, do que em qualquer outro idioma. Por exemplo, a palavra e-mail. Você vai ver a palavra e-mail escrita com um hífen e você vai ver sem o hífen também. Qual é o certo? Ninguém sabe. Você vai ver de várias formas diferentes, até se você colocar no dicionário. Se você abrir aí o seu celular e colocar no dicionário, em um dicionário vai dar o resultado com o hífen, em outro vai dar sem o hífen. Num terceiro dicionário ele vai dar as duas possibilidades. Então, qual é a forma certa? Ninguém sabe, né? Então não tem meio que um padrão, né? O mais comum você vai ver com o hífen, mas também você vai ver sem, é tudo meio bagunçado no inglês, né? A palavra videogame, você vai ver separado e você vai ver junto. Qual é a certa? Sei lá, eu já desisti de descobrir.
Cada lugar que você for pesquisar, você vai ver de um jeito diferente, né? E quase ninguém sabe qual é o certo. Aqui, um outro exemplo. I bought a present for him. Né? Eu comprei um presente para ele. Eu consigo falar essa frase de duas formas diferentes. Desse jeito aqui e desse outro. I bought him a present. Então, em inglês, essa frase aqui ela é mais fácil, né? Porque ela é mais curta e eu evitei de usar uma preposição, né? Então, em inglês, às vezes, ele te dá até duas opções de fazer a frase. Uma opção mais simples que a outra, né? Isso raramente você vai ver em outro idioma, né? Então você vê aqui que a gramática ela é mais maleável. Não é que esse jeito é o certo, usando a preposição pronto e acabou. Não, tem um outro jeito também de fazer, né? Então ela é muito menos padronizada do que o português, do que qualquer outro idioma, né? Ela é um idioma muito mais tolerante a erros, né? Você vai ver, por exemplo, tempos gramaticais como o famoso present perfect, que os americanos às vezes nunca usam. Eles simplesmente não usam, não vou usar esse tempo verbal aqui, vou usar outro que é mais fácil, né? Então é um idioma muito mais tolerante, né? Muito menos padronizado do que é o português, por exemplo, do que é o espanhol, o alemão, o francês. Então isso torna o inglês muito mais fácil, beleza? Voltando aqui nos comentários, o Luiz está dizendo: falam que o Magic E seria um substituto ao acento para o inglês, mas tem exceções à regra. Palavras terminadas com a outra vogal teria o som do alfabeto. Essa história de Magic E, Luiz, esquece isso aí. Isso aí é um jeito, novamente, as pessoas tentando padronizar, tentando dar sentido para uma coisa que não tem o menor sentido. Né? Eu já vi essa explicação do Magic E aí, eu acho a maior besteira. Né? Eu percebo que você sabe todos esses nomes, né? Nomes gramaticais, nomes de questão de pronúncia. Como eu falei para você já uma vez, já falei aqui para todo mundo na live, tenta esquecer mais esses nomes técnicos. Essas coisas não vão te ajudar muito. Né? Vão ficar só colocando, categorizando as coisas, colocando elas dentro de caixinha na sua cabeça. Isso vai atrapalhar. Então tenta ir de forma mais natural, né? Por exemplo, se você, para muita gente nos Estados Unidos, se você chegar e falar, isso aqui tem o som do Magic E, o cara não vai nem saber do que você está falando. Ele vai falar, o que é isso? O que é essa história de Magic E, né? Algumas pessoas aprendem isso na escola, algumas criancinhas, outras não. Grande parte dos americanos, dos ingleses, não aprende essa história de Magic E, entendeu? Então eu não te recomendo ficar usando essas denominações, aprender essas regrinhas aí, porque eu acho uma besteira, tem várias exceções e vai mais te atrapalhar do que te ajudar, entendeu? Deixa eu ver, agora estamos em exatamente redondos 200 likes. Agora a coisa está começando a melhorar, mas eu acho que 300 likes para uma live como essa é assim o mínimo para a gente começar a conversar, né? Porque está de altíssimo nível. Repito, um conteúdo que você jamais verá qualquer outro professor te ensinar, eu estou te trazendo aqui, beleza? Vamos seguir aqui, então, como eu te mostrei, a gramática do inglês. É uma gramática simples, pouco padronizada e muito mais fácil do que praticamente todos os idiomas do planeta, né? Eu desconheço uma gramática mais simples do que a do inglês, né? Mas mesmo assim, eu não recomendo que vocês estudem por gramática nunca, jamais, mesmo ela sendo simples a do inglês. E aí, para encerrar, eu vou mostrar para vocês o ranking de dificuldade dos idiomas, né? Então, esse ranking, ele é constituído por 4 níveis diferentes, né? Dependendo aí do site que você pesquisar na internet, você vai ver, às vezes tem pessoas que categorizam como 5. Eu prefiro categorizar como 4 níveis, né? Então, vamos lá. Os idiomas que fazem parte do nível 1 são idiomas que utilizam o mesmo alfabeto, né, que é o alfabeto latino, de 26 letras, é o alfabeto que a gente usa aqui, A, B, C, D e assim por diante. A gramática é simples e a pronúncia também é similar, né? Ou seja, entre todos esses idiomas de nível 1, todos eles têm a pronúncia similar, né? Por exemplo, vou te dar o exemplo aqui dos idiomas que fazem parte desse nível 1, né, no ranking de dificuldade. Os idiomas que fazem parte são as línguas românicas, as românticas ou então as românicas. Rafa, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. São os idiomas derivados do latim. Por exemplo, o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. Todos esses 5 idiomas são derivados do latim. Né? Eles vieram diretamente do latim. E o que é isso aqui, Rafa, que você falou? Línguas românticas ou línguas românicas. O que é isso? Então, o latim, existem alguns tipos de latim, né?
Existe ali o latim clássico, vamos dizer assim, que é o latim que era usado no Império Romano, que era usado na literatura, que era usado pelos nobres, né? Vamos dizer assim, era o latim de alta qualidade. Existia também o latim eclesiástico, que era o latim usado pela Igreja Católica. E existia também o latim vulgar, que era o latim usado pelo povão, né? O latim simples do dia a dia, com um pouquinho mais de erros, né? Um pouquinho menos de regras. E esse inglês do dia, esse latim do dia a dia, que era considerado um latim vulgar, ele era chamado de românico, né? Ele era chamado de língua românica, né? Era o latim mais comum, inclusive. Era o que o povão falava, né? E se falava nas mais variadas regiões que eram dominadas pelo Império Romano. Né? Então, ele, ao invés de ser chamado de latim vulgar, ele era chamado de latim românico ou então apenas de língua românica, ou só românico, certo? E também ele pode ser chamado de latim de línguas românticas, né? Esses idiomas aqui são chamados de românticos, por quê? Porque a literatura em latim, ela era escrita nas línguas românicas, né? Que são essas derivações, ou seja, nas línguas, no jeito que o latim era falado em cada um dos países, no latim vulgar, né? E esses textos, essas literaturas, normalmente eram poesias, eram livros sobre romances, eram histórias de amor, né? Por isso que se costumou também chamar de línguas românticas, né? Então, vou explicar aqui novamente para ficar mais claro. Então, o latim era falado em todo o Império Romano, né? Tinha ali o latim mais padrão, mais certinho, que esse ali era o latim, vamos dizer assim, o latim clássico, né? Que era a língua oficial do Império, era o idioma que era escrito os documentos, né? Era o idioma mais certinho. Tinha o latim também que era usado pela igreja, que era um pouquinho diferente, e tinha o latim que o povão usava, né? Ou seja, lá em Portugal, o latim era um pouquinho diferente. Ele já tinha começado a mudar um pouquinho mais de cara e estava cada vez mais parecido com o que é o português hoje. Na Espanha, o latim já tinha mudado um pouquinho mais, ele era mais parecido com o que hoje é o espanhol. Na Itália, mais parecido com o que era o italiano. Na França, com o que era o francês. No romeno, com o que hoje é o. Na Romênia, com o que hoje é o romeno, entendeu? Então eles iam. O latim já estava mudando de cara nesses países, né? Já estava se tornando esses idiomas que nós temos hoje em dia, né? E aí esses idiomas eram chamados de línguas românticas, né? Então o latim que se falava em Portugal não era chamado de português, né? Ele era chamado a língua romântica lá de Portugal ou a língua românica lá de Portugal. Então por isso que tem esses nomes, certo? Então esses 5 idiomas aqui são considerados os idiomas românticos ou os idiomas românicos, que são derivados do latim. Todos eles são considerados idiomas fáceis, né, de fácil aprendizado. Por quê? Eles são, voltando aqui à definição, eles são idiomas que utilizam o mesmo alfabeto, todos eles utilizam o alfabeto de 26 letras, o alfabeto latino. Todos eles têm uma gramática relativamente simples, né? E a pronúncia é similar. Então, por exemplo, se você escutar alguém nós falando português, você vai ver que ele é muito similar ao espanhol, que é muito similar à pronúncia do francês, que também, em certo grau, é similar à pronúncia do francês e também é um pouco similar à pronúncia do romeno, né? Então, ou seja, se você fala português, como nós falamos aqui no Brasil, você tem grandes chances de conseguir entender uma coisinha ou outra de algum desses idiomas, né? É claro, cada idioma parece mais com o português, né? O espanhol é muito mais parecido. O italiano também é um pouquinho mais menos que o espanhol. O francês é parecido também em certo nível com o português, mas bem menos que o italiano e o espanhol. O romeno também, mas bem menos do que esses outros 3, certo? Mas se você fala qualquer um desses idiomas aqui, você automaticamente entende um pouquinho de qualquer um desses outros, certo? Então, por eles serem similares, terem uma gramática simples e o mesmo alfabeto, eles são idiomas de nível 1, né, de dificuldade bem fácil de aprender, né? O Luiz está dizendo aqui, acho que o francês das línguas latinas é o mais difícil. Sim, talvez ele seja o mais difícil também. O mais difícil mesmo, né? O romeno eu não conheço muito, então não posso opinar a respeito, né? Mas dos que eu conheço aqui, desses 4 primeiros, né? Sem dúvidas, o francês é o mais dificinho deles. O que também não é muita coisa, tá? É um idioma bem fácil de se aprender. A Paty falou, mas acho as línguas que vieram do alemão são difíceis como o francês. Calma que eu já vou chegar lá no alemão. Uh,
Aí você falou de novo, mas as línguas que veio do alemão, como o francês, é difícil. Então, o francês não veio do alemão. Você colocou aqui que o francês veio do alemão, o francês não veio do alemão, o francês vem do latim e do gaulês, né? Um outro idioma que também não existe mais, chama-se gaulês, né? Esses dois idiomas deram origem ao que hoje é o francês, né? Eu falei até numa live dessa semana que o francês parece o latim mal falado, né? Porque na escrita você vai ver que o francês tem muitas semelhanças com o latim, mas a pronúncia é bem diferente, né? Então as pesquisas mostram que os estudiosos, eles traçaram lá, tem um ranking, eu vi isso na internet um dia, que o francês é o idioma, dos idiomas latinos, é o que mais, a pronúncia ficou mais diferente do que era o latim, o francês, né? Então ele está 70% diferente do que era a pronúncia do latim. O segundo idioma que mais mudou é o português. O português é 60% mais ou menos. Então ele está 60% diferente hoje do que era o latim no passado, né? Então o francês tem essa curiosidade. Na escrita ele é extremamente semelhante ao latim. Na pronúncia ele é o mais diferente do latim, né? Mas enfim, ele não vem do alemão. Então, outros idiomas que fazem parte desse aqui de nível 1. Aí chegamos no inglês. O inglês, apesar de não ser uma das línguas românticas, né, uma das línguas que vem do latim, ele também é considerado o idioma de nível 1. Por quê? Porque ele é... Peraí, deixa eu ver aqui. Ele tem o mesmo alfabeto, o alfabeto latino. Ele é de gramática simples, é o idioma que tem a gramática mais simples de todos. E a pronúncia dele também é similar, né? Então o inglês não vem do latim, mas ele tem uma forte influência do latim. Então você vai ver que em português e em inglês tem várias palavras semelhantes, né? A pronúncia também, como eu falei, os sons dos dois idiomas são altamente semelhantes. Por quê? Por causa dessa influência que o inglês teve do latim, né? Então o latim também entra aqui em nível 1, porque ele também tem sons similares, né? O holandês também é um idioma de nível 1, o norueguês e o sueco. Tem alguns outros idiomas, eu não coloquei todos, tá? Eu coloquei só os mais populares. Então, todos esses idiomas aqui, ó, são considerados da lista dos idiomas mais fáceis do mundo. Ó, o nosso português é considerado um dos idiomas mais fáceis de se aprender, né? Mas, se a gente tivesse que fazer um ranking desses idiomas aqui, do mais fácil para o menos fácil, o inglês, sem dúvidas, seria o mais fácil de todos, né? Por todos os motivos que eu já mostrei aqui no começo dessa live, certo? Agora, chegando aqui nos idiomas de nível 2, né? Antes disso, ó, estamos em 351 likes, maravilha. Agora, vamos tentar bater os 400 likes? Vocês me ajudam aqui no número de likes e eu ajudo vocês ensinando cada vez mais, beleza? Então, quais são os idiomas de nível 2? São os idiomas com alfabetos únicos, né? Então aqui já mudou. Eles não usam o alfabeto latino, ou usam, mas também com alguns acréscimos, né? Por exemplo, o alemão. O alemão usa as mesmas letras do alfabeto latino, né? Mas ele também tem algumas outras letras diferentes, né? E ele também faz algumas alterações em algumas letras do alfabeto latino. Então aqui o alfabeto já começa a mudar um pouquinho, né? Então aqui, por exemplo, o alfabeto alemão ele é único. Você não vai ver as letras do alfabeto alemão em nenhum outro alfabeto, né? A gramática ainda é uma gramática simples, da mesma forma que os idiomas de nível 1, porém a pronúncia já é de dificuldade média, né? Então, por exemplo, quais são os idiomas de nível 2? Aqui são um pouco menos, tá? Tem um outro idioma que eu não acrescentei na lista, eu coloquei só os mais populares, e você pode ver que alguns deles aqui nem são populares, né? O alemão, o indonésio e o crioulo, que é falado no Haiti, tá? Porque existem outros crioulos, tá? Então o idioma crioulo do Haiti, o haitiano, né? Esses três idiomas, eles têm alfabetos únicos, né? Então, por exemplo, o indonésio é um alfabeto diferente, né? O alemão é o latino com algumas variações e o crioulo eu desconheço, mas eu acho também que é o alfabeto latino com algumas variações, tá? Então, eles têm alfabetos únicos, a gramática deles ainda é simples, da mesma forma que os idiomas de nível 1, e a pronúncia é de dificuldade média, né? O alemão já tem um outro som que é um pouquinho mais difícil, tá? Mas não o idioma inteiro, só alguns sons. No indonésio também e no crioulo haitiano também, beleza? Então esses são os idiomas de nível 2. Aqui então já fica um pouquinho mais difícil ou então um pouquinho menos fácil de aprender esses idiomas, beleza?
Vocês estão entendendo aí? Agora tá todo mundo mais quieto, só tá a Paty e o Luiz comentando. A galera aqui tá todo mundo assistindo quietinho. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. O Cristiano tá aqui e até agora não comentou nada. A Neuza não falou nada. A Paula, a Ivani, a Nívia, a Zilene, o Júnior, a Márcia tá quietinha também, a Lúcia, a Leide, a Daniela, a Hanna só deu um hello e depois não falou mais nada. A Estelina, o Augusto, o Santos, é isso? A Mari Santos. A Neuza também não está dizendo nada. O Genauro não falou nada hoje. A Luísa, a Josi, a Belita. Esse pessoal está todo quieto. Quero ouvir vocês. Quero ouvir o que vocês estão achando dessa live e se vocês estão entendendo ou não. A Mari falou: já vivi 6 meses na Alemanha, entendi um pouco. E ó, eu tô vendo que a Mari está escrevendo em espanhol, né? Ela falou: já vivi 6 meses em Alemanha, né? Então, entendi um pouco, né? Então, você é espanhola, né? Você é, sei lá, colombiana, de algum país de língua espanhola, ou você é brasileira que mora muito tempo em país de língua espanhola? Por isso você está escrevendo assim. Diz aí pra gente. A Neuza falou: oi, cheguei há pouco. Ah, então por isso que ela tá quietinha aí. Então, aos poucos, o pessoal quietinho está se manifestando. Vamos voltar aqui então os idiomas de nível 3, né? Então lembrando que vai até o nível 4, né? Os idiomas de nível 1 são os mais fáceis de todos de aprender, entre eles está o inglês e também o português. Nível 2 um pouquinho mais difícil, nível 3 já complica mais e nível 4 são os idiomas mais difíceis do mundo, né? Então, nível 3 são idiomas também com alfabetos únicos, né? Então, aqui no nível 3 você vai achar idiomas que usam o alfabeto latino, você vai achar idiomas que usam o alfabeto latino, mas um pouco modificado, e você vai achar idiomas que usam outros alfabetos completamente diferentes, tá? A gramática aqui já fica de dificuldade média, então já não é mais uma gramática simples, e a pronúncia também é de dificuldade média, já não é uma pronúncia simples, como é o inglês, como é o português, como é o espanhol. Então tem alguns sons um pouquinho mais difíceis. Não é o idioma inteiro, tá? São só alguns sons do idioma que são mais difíceis. Então, alguns idiomas que são considerados de nível 3. O croata, o búlgaro, o grego, né? Então, por exemplo, o grego usa um alfabeto completamente diferente do alfabeto latino, né? O hebreu, o persa, o polonês, né? O polonês é um idioma bem difícil, né? As palavras são extremamente longas, cheias de consoante, né? Tem algumas letras que são diferentes do alfabeto latino, em grande parte é o alfabeto latino, mas com algumas letras diferentes. O russo, né, aqui ó, um dos idiomas que eu falo, é considerado de nível 3. Por quê? Porque ele tem alguns sons mais difíceis, a gramática ali é de média dificuldade, né? E o alfabeto é completamente diferente, né? O alfabeto siríaco é um outro alfabeto, não tem nada a ver com o nosso alfabeto, o alfabeto latino, né? O sérvio é de nível 3 também, o turco e o ucraniano, certo? Então esses idiomas aqui são considerados de nível 3, né? Numa escala de 1 a 4, eles são nível 3 de dificuldade. Então são alguns dos idiomas mais difíceis, certo? Tô vendo aqui, chegaram mais comentários. A Mari disse: é que vivo na Espanha. Então ela já vive lá há muito tempo. E aí já está misturando, né, o português com o espanhol. Opa, deixa eu ver os outros comentários aqui. Deixa eu dar um gole de água que eu já estou ficando sem voz. É muita live, né? São 3 lives por dia, todo santo dia, há 2 semanas já fazendo isso. Já estou ficando sem voz. A Paty falou: amazing, thanks for the free class. No problem, Paty. A Ivani também falou: amazing, né? Maravilhoso. Qual é o nome? A Belita falou: eu também vivi em Paris. É verdade que é fácil de aprender, né? Ó, temos um público super internacional na nossa live, né? Tá todo mundo fora do Brasil, quase. A Ivani falou: thank you for the free class também. No problem, Ivani. E a Hannah falou: nice to meet you. Yes, I understand you, né? I understand you, seria assim o am. Thanks. No problem, Hannah. Maravilha que você está curtindo e entendendo também. Agora nós vamos ver os idiomas de nível 4, que são os idiomas mais difíceis do mundo, né? Então vamos lá. Os idiomas de nível 4, são idiomas com um sistema de escrita único. Então agora não é mais um alfabeto, é um sistema, né? Como assim um sistema, Rafa? Eu já vou te explicar. A gramática é complexa e a pronúncia é difícil, né? Ou seja,
Grande parte dos sons do idioma são difíceis de fazer, né? Quais são esses idiomas? É o árabe, por quê? O árabe tem um sistema único de escrita, né? Então o árabe não é um alfabeto, é um sistema, né? Um negócio meio desenhado, é umas letras que não são letras, são desenhos, né? Então é um sistema único de escrita, né? A gramática do árabe é complexa, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas nós escrevemos o português e quase todos os idiomas do mundo, a gente escreve da esquerda para a direita, certo? O árabe é o contrário, você escreve da direita para a esquerda, né? Olha como é difícil, né? É um negócio de maluco. E a pronúncia é difícil, né? O árabe tem uns sons de garganta que, se você tiver com dor de garganta, você quase não consegue falar, né? São sons que arranham a garganta, então é uma pronúncia difícil. Então o árabe é um idioma de nível 4, é um dos idiomas mais difíceis do mundo. O cantonês, né? Qual é o cantonês? É um dos idiomas da China, né? Na China tem dois idiomas, tem o mandarim e tem o cantonês, né? O idioma mais popular da China é o mandarim, mas muitas pessoas em algumas regiões da China falam o cantonês, certo? E olha só, a China tem esse problemão. Os dois idiomas que são falados lá são extremamente difíceis. Por quê? Porque eles têm sistemas de escrita únicos, né? Então você escreve com aquelas letras chinesas, que na verdade não são letras, são desenhos, né? A gramática é complexa e a pronúncia é difícil, né? Quando você vê também, às vezes, um japonês, um chinês que aprendeu inglês, eles têm muita dificuldade. Por quê? Eles não têm vários dos sons que nós temos aqui no português, que tem no inglês, que tem nas línguas de nível 1, nas línguas mais fáceis, né? O japonês também, pelos mesmos motivos, é um dos idiomas mais difíceis do mundo, e o coreano, né? Também pelos mesmos motivos, certo? Então, esse aqui é o ranking, né? De 1 a 4. Os idiomas de nível 4 são os idiomas mais difíceis do mundo. O inglês, assim como o português, está no nível 1, né? Então, tá aqui, ó, o inglês nos idiomas de nível 1, que são os idiomas mais fáceis de se aprender no mundo. Certo? Então, por isso e por todos os outros motivos que eu mostrei aqui, o inglês é o idioma mais fácil do mundo, certo? Então eu disse e provei, mostrei para você aqui por A mais B o porquê o inglês é o idioma mais fácil do mundo. Vou resumir para quem chegou aqui depois na live, chegou atrasado, a conjugação dos verbos é muito mais fácil. Você pode ver aqui, ó, comparado ao português, a conjugação dos verbos em inglês é muito mais simples, né? Olha aqui a variação. O inglês tem apenas para cada verbo 5 variações, às vezes até menos. Você vai ver verbos que só tem 3 variações. Comparado ao português, olha quantas diferentes conjugações você tem só aqui para o verbo fazer. Olha quantas opções você tem dependendo da conjugação que você está fazendo, né? Isso deixa o idioma muito mais difícil. O inglês é o idioma que tem as conjugações mais fáceis do mundo, né? O tamanho das palavras. Nenhum outro idioma tem palavras tão pequenas como as palavras no inglês, né? A maioria das palavras são pequenininhas assim, ó, como essas 4 primeiras. Raramente você vai ver palavras mais longas, como essas duas últimas aqui, ó, understand e difficult. Isso é raríssimo no inglês. A grande maioria das palavras são palavras bem curtas. Isso deixa o idioma mais fácil. Variação de gênero não existe em inglês, né? De colocar o o quando é masculino, o a quando é feminino. Não, em inglês ou você usa duas palavras completamente diferentes para masculino e feminino, ou você usa exatamente a mesma palavra, como aqui cat, que é tanto gato quanto gata, né? Expressões. As expressões no inglês são muito mais simples, principalmente se você comparar com o português, que tem umas expressões meio malucas que não fazem sentido, né? Se você estiver ensinando em inglês, estiver ensinando português para um americano, você teria que explicar a maioria das expressões, porque elas não fazem muito sentido, né? A pronúncia no inglês. O inglês é um idioma que tem uma das pronúncias mais fáceis de todas, né? Às vezes a gente acha difícil porque é o idioma que a gente está aprendendo, mas comparado com os sons que tem no português, por exemplo, sons nasais que não existem no inglês, é muito mais fácil a pronúncia do inglês do que a pronúncia de qualquer outro idioma no mundo, né? Acentos, quase todos os idiomas que existem têm acentos. O inglês não tem, então isso faz ele ser muito mais fácil. O alfabeto, o inglês usa o alfabeto latino, 26 letras, igual ao do português, então isso torna ele muito mais fácil, né? Ele não é um idioma complexo como o japonês, como o árabe, que tem um sistema de escrita diferente. Não, é o mesmo alfabeto que a gente tem.
A gramática do inglês é simples, usa a mesma estrutura praticamente que do português, usa bastante preposição, assim como no português, e é um idioma pouco padronizado, né? Ele é mais tolerante a erros e ele é pouco padronizado. Como eu falei aqui, algumas palavras nem têm uma forma oficial de escrever, né? E-mail, você pode escrever dos dois jeitos, os dois estão certos. Videogame, você pode escrever separado ou junto, os dois estão certos, né? Essa frase aqui, ó, I bought a present for him, ou I bought him a present, as duas significam eu comprei um presente para ele. Então você tem duas formas de falar a mesma frase, uma mais fácil que a outra, né? Isso não existe em outros idiomas, né? E por isso, por essas e outras coisas, que o inglês é considerado o idioma de nível 1, que é um dos idiomas mais fáceis de se aprender. Beleza? Então esse é o resumo da live que a gente fez aqui, né? Tô vendo que a Andressa falou, cheguei tarde hoje, good evening. Fala, Andressa, você chegou, na verdade, na hora de dar o good night, que eu já estou encerrando a live, beleza? Alguma dúvida? A gente chegou a 424 likes, ó, quase 500 likes. Teria sido maravilhoso se a gente tivesse 500 likes redondinhos, né? Vamos ver se até a minha despedida, vocês apertam nos coraçõezinhos aí e a gente chega nesse número de 500 likes, beleza? Então é isso, pessoal. Provei para vocês aqui por A mais B que inglês é o idioma mais fácil do mundo. Então, se você fala português, se você nasceu falando português aqui no Brasil, não tem por que você não conseguir aprender inglês, que é muito mais fácil do que o nosso português, certo? Tô vendo aqui o Luiz falou workout e workout, mas essas têm diferença. Exatamente. Então, workout junto e separado são palavras diferentes, né? Mas também aqui é uma outra coisa que não tem padrão, né? Pode ser que você veja escrito junto, quando na verdade era para ser separado, e vice-versa. A Belita falou thank you, Rafa. A Hannah também thank you. O William falou thank you, thanks you later, mate. No problem. Falou mate, então provavelmente ele aprendeu inglês britânico. Fala para mim, William, que lugar do mundo você está? Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Lembrando, final de semana não tem live, final de semana a gente descansa. Segunda-feira eu volto para mais uma semana de lives todos os dias, 3 vezes ao dia. Então, semana que vem, a partir de segunda-feira de manhã, você não pode perder. Estaremos juntos mais uma vez, beleza? Pessoal, valeu. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite. Tá aqui todo mundo mandando boa noite, né? A Vânia e toda a galera aqui. Valeu. A gente se vê segunda-feira. Bye, bye.